A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí vivendo esses dias de confinamento e muitas pessoas têm lido, estudado e meditado na Bíblia Sagrada. E a minha intenção nesse vídeo é trazer para você uma palavra que venha esclarecer alguns pontos e ajudar você, irmão, você, irmã, que está lendo e estudando a Bíblia. Sabemos que a maioria dos nossos irmãos eles tão somente iam para os cultos e ali ouviam os sermões, as mensagens, os estudos. Hoje muitos de nós estamos em nossas casas sem poder sair e com isso estudando a Bíblia Sagrada em casa, sem o auxílio de um pastor, de alguém que possa orientar, um professor da escola bíblica dominical. Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. É algo maravilhoso realmente estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Só que quando nós estudamos a Bíblia, nós partimos também para o princípio da interpretação da Bíblia. Eu tenho aqui na minha mão esse livro, Como Estudar e Interpretar a Bíblia. E esse livro foi lançado pela CPAD, Raimundo F. de Oliveira, entre alguns livros que eu tenho aqui. Esse livro é um livro que eu gosto, que eu procuro sempre observar aquilo que ele tem para mim e para cada um de nós. E o primeiro ponto aqui desse livro diz: Introdução à Hermenêutica. A palavra hermenêutica deriva-se do termo grego, que por sua vez se deriva do verbo significando arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Então, para você interpretar livros sagrados, textos antigos, tem uma arte, tem métodos, tem meios de como você interpretá-los sem fugir dos seus princípios básicos, daquilo que realmente ele tem para cada um de nós como mensagem para a nossa vida. Então, nós iremos chamar a atenção de você para esse ponto, um ponto importante que temos que procurar entender em relação à hermenêutica, tá? É onde nós aprendemos esta coisa tão maravilhosa de interpretar a Bíblia, de estudar a Bíblia. E eu quero aqui, já partir aqui para um princípio aqui muito interessante, a qual fala aqui dentro desse livro, algo maravilhoso para cada um de nós, que é sobre o problema da inspiração da Bíblia. O problema da inspiração da Bíblia. E aqui traz alguns pontos, vai do ponto A até o ponto E. O ponto A diz assim: a teoria da inspiração natural humana ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de singular inteligência. A parte B diz: a teoria da inspiração divina comum ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje vem ao crente enquanto ele ora, prega, canta, ensina e anda em comunhão com Deus, etc. A C, a teoria da inspiração parcial ensina que parte da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina ainda que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. A D, a teoria do ditado verbal, ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade do escritor. E a E, a teoria da inspiração das ideias, ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras, ficando estas a cargo dos respectivos escritores. Então, o que nós cremos e que nós acreditamos? Que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, é divinamente inspirada por Deus. Deus soprou nesses homens, nesses escritores, para que eles escrevessem a Bíblia Sagrada, sendo que Deus ele respeitou a particularidade de cada um. Daí até algumas pessoas conseguem saber se foi este ou se foi aquele escritor, se foi esta época ou aquela época, porque cada um que escreveu partes da Bíblia tem ali a sua particularidade,
tem ali a época em que ele escreveu, sabendo que a Bíblia ela foi escrita no espaço de tempo de cerca de 16 séculos, né, por reis, profetas, agricultores, pessoas das mais variadas origens e classes sociais. Então nós cremos que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, sendo que Deus respeitou a particularidade de cada um dos seus escritores. Isso é importante. E quando alguém diz para você, foi um homem que escreveu a Bíblia, sim, mas homens inspirados por Deus, certo? Homens inspirados por Deus. Então é um ponto interessante. Outro ponto interessante é por que devemos estudar a Bíblia. A Bíblia é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. Assim como o carro, quando você vai na agência, pegar um carro 0 km seminovo, vem lá o seu manual, onde está ali todas as características daquele carro, o combustível que ele usa e que deve abastecer ele. Assim, a Bíblia Sagrada é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. A Bíblia alimenta nossas almas. Quando nós buscamos na oração, na leitura da palavra de Deus, a nossa alma ela é alimentada. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa nas suas batalhas. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá um instrumento com que operar. É preciso meditar nela, é preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração e assim molde todo o nosso viver diário. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia enriquece espiritualmente a vida do salvo. Só o Espírito de Deus conhece as coisas concernentes a Deus. Então, nós devemos sim estudar a Bíblia Sagrada. Agora, como devemos estudar a Bíblia Sagrada? Devemos estudar a Bíblia Sagrada de que forma? Leia a Bíblia conhecendo seu autor. Se você comprar qualquer livro aí secular, você provavelmente não terá a companhia do autor daquele livro. Já a Bíblia Sagrada não. O autor da Bíblia é Deus. A Bíblia Sagrada tem cerca de 40 escritores, mas um único autor, o nosso Deus. Então nós precisamos conhecer Deus, procurar estar próximo de Deus, pedir o auxílio de Deus, pedir que Deus nos oriente todas as vezes que nós formos estudar a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia diariamente. Esta regra é excelente. E esse livro já dizia, não basta assistir aos cultos, ouvir bons testemunhos. É preciso a leitura bíblica individual, pessoal e diária. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Cada um de nós temos um período do dia em que nós conseguimos melhor ler e melhor compreender e guardar o que nós estamos lendo. Então você sabe a melhor hora do dia, o melhor momento que você pode sentar, pegar a Bíblia Sagrada, ler, meditar nela e guardar melhor ela em seu coração. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando na sua mensagem. Então precisamos ler a Bíblia sempre em oração. A Bíblia Sagrada é algo vivo, é algo que Deus nos enviou para cada um de nós, para alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Então é importante sempre nós orarmos antes de ler a Bíblia Sagrada, de meditar na palavra do Senhor. Ler a Bíblia devagar, sem pressa, não há por que ler 20, 30 capítulos no mesmo dia. Leia pouco, mas leia para guardar em seu coração, meditando na sua mensagem. Qual é a mensagem que Deus tem para mim e Deus tem para você? Leia a Bíblia toda.
Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus mediante ela é progressiva. Então, você pega Gênesis e chega a Apocalipse, você vê que há um cânon, há uma vara de medir, há um rio que vai nos levar a desaguar lá aquilo que vai trazer realmente um alimento maravilhoso para a nossa vida. É muito bom quando nós conseguimos ler a Bíblia toda. Você que nunca leu a Bíblia toda, você pode ler primeiro o Novo Testamento. Quando terminar de ler todo o Novo Testamento, você então lê o Antigo Testamento, e assim é algo maravilhoso, tá ok? E nós temos aqui mais alguma coisa, eu quero passar aqui para você, aqui neste vídeo, né? Neste vídeo tão maravilhoso, aonde fala aqui sobre a imparcialidade da Bíblia. A Bíblia, ela é imparcial. A Bíblia é um livro superior. A Bíblia Sagrada é sempre nova e inesgotável. E também podemos chamar a atenção aqui sua para a influência da Bíblia sobre pessoas e nações. Aqui esse livro diz: o mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Mesmo os inimigos da Bíblia admitem que nenhum outro livro em toda a história da humanidade teve influência tão benéfica sobre a vida de quem o lê quanto o livro santo. A Bíblia Sagrada é a base da nossa vida, é o manual da nossa vida. Tem coisas lindas. Eu sempre digo, a Bíblia Sagrada ela ensina a criança, o idoso, o rico e o pobre, o patrão, o empregado, o marido, a esposa, o filho, o pai. Ela ensina a todos nós. Eles, mesmo não acreditando, sendo até inimigo da Bíblia, eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização. Nenhum outro livro tem poder de influenciar e transformar beneficamente não só os indivíduos, mas nações inteiras, conduzindo-as a Deus. Há uma frase aqui que diz assim: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. A Bíblia tem este poder de formar, de lapidar o nosso caráter. Tá ok? Então estuda a Bíblia, medite na Bíblia, pois Deus tem bênçãos para cada um de nós. Como nós falamos no início desse vídeo, quando você vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você entra no campo da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia Sagrada, certo? Agora, existem algumas figuras do texto bíblico que alguns de vocês conhecem, porque isso também é ensinado na escola secular, e também há na Bíblia, por exemplo, metáfora. A metáfora, ela faz parte da Bíblia Sagrada. Um exemplo de metáfora que está na Bíblia é o seguinte: Isaías diz: porque foi subindo como renovo. Porque foi subindo como renovo. Outra metáfora: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Certo? Então temos aí a metáfora da Bíblia. Não dá tempo de explicar aqui muita coisa, mas só para você ter uma compreensão. Também temos na Bíblia a metonimia, aonde nós encontramos escrito na Bíblia: 2 nações há no teu ventre. Você pode chegar lá nessa parte lá e você acha escrito aqui: 2 nações há no teu ventre. Como é que é isso? O que é isso? Isso aí é uma metonimia. Também temos sinedoque: és pó e ao pó tornará. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então são situações que você vai usar a hermenêutica, você vai usar as figuras do texto bíblico. Também temos hipérbole, também temos ironia. Até a Bíblia tem ironia, é uma figura de leitura, né? Eu vi uma ironia:
Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Outra, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus diz que nós se tornamos como ele. É uma ironia. Então, quando você estuda a Bíblia, você se depara com versículos como esse. Também temos o antropomorfismo, que é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano. Um exemplo, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Outro aqui, porque retrais a tua mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio. Isso é uma figura a qual nós denominamos antropomorfismo. Deus, com certeza, ele não se parece em nada com nós. Ele é um ser espiritual, né? Mas nós damos a ele essa figura, essa linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas para uma melhor compreensão. Então são alguns assuntos, são algumas coisas que você que está começando a estudar a Bíblia, está começando a buscar na Bíblia Sagrada, você vai se deparar com isso aí. Você vai se deparar com isso aí. Você vai observar isso aí durante o seu estudo aí da Bíblia Sagrada. Mas não pare, continue estudando a Bíblia, continue meditando na palavra de Deus. Agora, sabendo que existe alguns perigos, há um perigo do mau uso da Bíblia. Há um perigo do mau uso da Bíblia. Esse livro diz, existe grande perigo do mau uso da Bíblia, quando se despreza o seu estudo sistemático e metódico, dentre os quais destacaríamos os seguintes. A Escritura pode ser mal aplicada quando você ignora o que ela diz sobre determinado assunto. Então, às vezes, nós ignoramos aquilo que a Bíblia ela diz de uma forma literal daquele assunto. E a gente atropela, a gente ignora, isto nos leva a um mau uso da Bíblia. Outro exemplo de mau uso da Bíblia, a Escritura pode ser mal aplicada quando você toma um versículo fora do seu contexto. A gente aqui, dando mais uma recapitulada, sabemos que a Bíblia Sagrada ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Cada livro tem seu capítulo e seu versículo. Existe o capítulo anterior e o capítulo posterior. Existe o versículo anterior e o versículo posterior. Tem pessoas que pegam parte de versículo para formar uma doutrina, para formar um ensinamento. Não, nós temos que ver o contexto. Quando você chega num determinado versículo e que você quer interpretar aquele versículo de uma forma doutrinária, de uma forma de verdade, você tem que ver o contexto, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores. Porque se pegarmos parte de versículo ou versículo isolado da Bíblia, isso é um mau uso da Bíblia Sagrada. A Escritura pode ser mal aplicada quando você lê uma mensagem e faz dizer o que ela não diz. Às vezes nós corremos esse risco. A Bíblia Sagrada está dizendo uma coisa e nós dizemos que ela diz outra coisa. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos ver alguns pontos importantes. Entre esses pontos importantes o que o escritor ele quer dizer. Qual é a mensagem que o escritor quer passar naquele momento. E para isso nós temos que ter um pano de fundo daquele momento. De que forma nós temos esse pano de fundo? Quando nós vemos a época em que foi escrito, quando nós vemos a história que ocorria,
quando aquele versículo foi escrito, quando nós observamos a geografia da região em que aquele versículo foi escrito, nós temos que procurar alguns desses aspectos, alguns desses pontos importantes, quem é o escritor, a época que ele escreveu, a história que ele estava vivendo, a geografia em que ele se residia. Tudo isso nos leva a uma melhor compreensão e chegar mais próximo da mensagem que realmente aquele texto tem para cada um de nós. A escritura pode ser mal aplicada quando você dá ênfase indevida a coisas menos importantes. Às vezes, alguém pode dar uma ênfase, um valor a algo que é menos importante em detrimento daquilo que é mais importante dentro daquele texto. A escritura pode ser mal aplicada sempre que você a usa para tentar levar Deus a fazer o que você quer, em vez daquilo que Ele quer que seja feito. Às vezes a gente lê a Bíblia e nós queremos trazer a Bíblia para satisfazer o nosso ego, satisfazer o nosso padrão, o nosso modelo de vida. Não, quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu quero viver a Bíblia, eu tenho que levar o meu modo de viver, levar a minha vida a se encaixar, a se enquadrar naquilo que realmente a Bíblia quer. Não sou eu que vou consertar a Bíblia, é a Bíblia que vai me consertar. Não sou eu que vou arrumar a Bíblia, é a Bíblia quem vai me arrumar. Eu vou até ler de novo. A escritura pode ser mal aplicada sempre que você a usa para tentar levar Deus a fazer o que você quer, em vez daquilo que Ele quer que seja feito. Que Deus possa nos abençoar, que você possa aí estudar a Bíblia, que você possa ler a Bíblia, sabendo que Deus é o autor da Bíblia Sagrada, sabendo que para interpretar a Bíblia nós precisamos lê-la devagar, lê-la em oração, ver os sinais, as vírgulas, ponto e vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, quando é uma afirmação, quando é uma negação, a história, a geografia, tudo isso é coisas que nós precisamos ler e estudar a Bíblia Sagrada e coisas que nós aprendemos aí nas escolas seculares, como verbo, advérbio, e outras coisas, artigo, pronome e outras coisas mais, como nós lemos aqui, metáfora, hipérbole, antropomorfismo e outras coisas mais que a gente aprende isso no dia a dia e a Bíblia tem isso aí, porque cada escritor desse ele foi usado segundo a sua característica para escrever segundo a interpretação para cada um de nós, porque Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe, eu espero que possa ter conseguido esclarecer aí alguns pontos para você. E repetindo, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Estou aí à disposição dos irmãos. Se irmãos tiverem alguma dúvida, queira perguntar, é só entrar em contato conosco. Aquilo que eu não souber responder, a gente vai procurar pessoas para nos ajudar, para que possamos juntos aprendermos mais e mais a Bíblia Sagrada. Mas não pare de estudar a Bíblia, não pare de ler a Bíblia. Deus tem uma bênção grande em nome de Jesus. Amém. Obrigado.